Bom dia, Bom doutor dia! Maurílio. Muito bem-vindo, que bom vê-lo novamente aqui no nosso canal. Obrigado. Também é um prazer estar aqui com você. Com vocês. Muito obrigada, doutor Maurílio. O nosso tema de hoje, ele é bastante abrangente e também bastante polêmico, né, doutor Maurílio? É instigador, provocante. Verdade, porque quando a gente pensa nessa pergunta, a primeira tendência é encontrar um vilão, né? Mas será que a resposta é tão simples assim, doutor Maurílio? Conta pra É, gente. ela pode ter a sua simplicidade, mas numa estrutura bastante complexa. Exatamente. Então conta pra gente, doutor Maurílio, quem ganha quando a população adoece? Bom, nós já vamos entrar diretamente no assunto. Já tem todo mundo aí? Como você quiser, a gente Ok, pode. muito bem. Eu deixo Ok. totalmente ao seu critério, porque eu acho que Ah, dentro dessa conversa muitos temas virão, as pessoas virão comentando também, participando, então eu sim, é totalmente ao verdade. seu critério. Tem Bom, desdobramentos, né, que vamos tendo aí ao longo da conversa, mas diretamente a esta resposta, que já traz uma condição que tende a simplificar, né, porque num jogo, quem ganha geralmente tem dois lados, né, e tem esse lado, portanto, que é de quem esteja doente, quando há uma população doente, né? E quem ganha com isso, ou seja, nós remetemos para quem cuida, então, dessa população doente e participando de uma condição como é aquela de um jogo, pressupõe-se que há uma certa disputa, né? E, no entanto, o que nós percebemos, interessantemente, é que as estruturas, que são aquelas de apoio à saúde, naturalmente e por princípio, devem e se colocam numa posição de cuidar da população, de então proteger a população e, na medida do possível, ter instrumentos aqueles pelos quais a população se resgate em termos de alguma forma de adoecimento. E o que nós temos predominante desde há uns 250 anos, podemos dizer assim, em termos de uma abordagem médica, e que é principalmente através da medicina que primeiro nos remetemos a uma condição de saúde, embora a multidisciplinaridade seja tão importante e percebida de tal maneira que hoje abrange em muitos aspectos o que nós podemos chamar da saúde, mas ao mesmo tempo sabe-se que do ponto de vista do papel da medicina é o carro-chefe, aquela estrutura que mais importantemente é a que responde, principalmente em circunstâncias aquelas em que a população ou um indivíduo se aflige de uma maneira ainda mais importante, necessitando, portanto, de cuidados bem específicos. então Então, deixa eu em fazer uma princípio, outra pergunta, doutor Maurílio. então, A medicina foi estruturada para construir a saúde ou para tratar das doenças? Então, interessantemente, ela tem esse propósito, em princípio, né, de construir a saúde. Mas como nós sabemos, e você está, enfim, numa localização que não é tanto aquela em que nós estamos aqui no Brasil, mas a nível mundial, podemos dizer que, do ponto de vista geral, há um adoecimento da população como um todo, né? E de várias maneiras, em vários Um níveis. adoecimento da sociedade, vamos dizer assim. Isto, exatamente. É. O adoecimento da sociedade e das sociedades, né? Mesmo se nós tratamos, né, das sociedades, por exemplo, orientais ou ocidentais, há uma tendência de uma predominância de várias formas de adoecimento e que, interessantemente, ao meu ver, um tanto hoje e bem importante do ponto de vista desse adoecimento, vem da própria estrutura. E daquela mesma que, em princípio, se estabeleceu para que construísse e estruturasse-se do ponto de vista de preservar e resgatar a saúde das pessoas.
Indubitavelmente, isso se dá do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e com os recursos que tornaram-se conquistas hoje presentes em termos de cuidados que as pessoas têm, tanto que nós temos uma tendência, uma expectativa de vida cada vez mais aumentada, não é? Isso é verdade. Contudo, justamente isso construído com base numa estrutura que traz, ao meu ver, esta condição, aquela do aumento da expectativa de vida, mas que nem tanto poderia se dizer que seja de uma expectativa cuja quantidade dessa vida é de qualidade, né? Qualidade. A gente prolonga a vida, mas nem sempre essa vida é de qualidade. Isso é uma verdade, né? Foi o que eu falei no início. A gente continua vendo o aumento de doenças hoje em dia, principalmente emocionais, né? Que fazem Sim. parte da nossa realidade. E o que está acontecendo com essa sociedade, doutor Maurílio? Sim, depois dos analgésicos e anti-inflamatórios, os medicamentos em segundo lugar mais consumidos no mundo são os antidepressivos. Sim, sim. Então, infelizmente, eu vejo nós falhamos de alguma maneira, do ponto de vista de estrutura de sociedade como um todo, em construí-la de um modo de fato saudável. E aí voltamos, interessantemente, a uma reflexão sobre aquela sua primeira pergunta: quem ganha com isso? Né? Então, e aí, infelizmente, se formos buscar as causas e responder aos porquês, acabamos chegando na própria estrutura, na superestrutura, e que tem, em princípio, essa postura de estar em defesa do bem-estar, de proteger a saúde das populações, mas, ao mesmo tempo, essa mesma estrutura traz formas diferentes, estressoras de adoecimento, que evoluem de uma forma tal que esta postura assumida não se faz tanto valer, né? E até eu vejo na exigência, para que isso pudesse realmente haver, provocar uma mudança, de uma reflexão da própria estrutura. O que... Mas em que momento a gente deixou de ensinar para as pessoas a permanecerem saudáveis, doutor Maurílio? Então, é que está Dá o fato da gente tirar o tempo delas, né? A gente oferece uma alimentação completamente duvidosa e induzimos essas pessoas a acreditarem que o que o sistema faz é para o bem delas. Isso confere? Então, o discurso é esse. Mas, efetivamente, o que se vê na prática é numa direção inversa. Infelizmente, ao meu ver, como eu disse, dos 250 anos, ali próximo da Revolução Industrial, e ao mesmo tempo, quando houve um eco aí, não sei se para mim está dando um eco, para você também, não? Não, eu estou ouvindo você super bem. Ah, certo, ok. É que houve um eco que passou a ocorrer a partir agora da minha fala, mas tudo bem, vamos prosseguir assim, já que você não está ouvindo. Espero que também ninguém mais, além de mim, esteja. Tem alguém ouvindo um eco aí, pessoal? Comentem, por favor, para a gente poder saber se tem que melhorar a internet. Sim, talvez, porque pareceu-me que estivesse tudo bem aqui em termos da conexão e deixa eu ver se alguém... Sim, se alguém comenta alguma coisa. Eu estou ouvindo super bem. Me ouço também super bem. Ótimo. Da mesma forma, se dava comigo até agora há pouco, quando... E agora, aparentemente, parece que não mais. Ótimo. Né? Mas, como eu disse, do começo dessa era da ciência, da forma como se estrutura, e até isso partindo lá desde Pasteur, com o descobrimento, então, do micróbio e, portanto, do início dos conceitos, aqueles que envolvem o sentido da relação com os micro-organismos, de contaminação, de transmissibilidade, e que levou, então, a essa estrutura que se mantém a mesma até hoje, do pensamento médico, ser esse, como eu digo, que e tende a ser dicotômico em termos de saúde e que traz um comprometimento considerável em termos das pessoas entenderem-se e entender sobre saúde, pois há essa
visão de que nós podemos ser a qualquer momento atacados, invadidos, atingidos por um mal e que deve ser combatido. Então, a doença é vista como algo a ser combatido, eliminada. E cada vez mais nós caminhamos no sentido em que o sofrimento tornou-se algo abominável, de não ser admissível sofrer, ter dor, desconforto qualquer. E para isso houve, naturalmente, o aparecimento de N soluções medicamentosas para eliminar a percepção do sofrimento, daquele sofrimento, mas de uma maneira bastante superficial e artificializada, levando-nos a progressivamente entendermos-nos como seres frágeis, vulneráveis e até mesmo com defeitos. E em alguns momentos nos auto-atacando, como é o caso do entendimento sobre as doenças autoimunes. E isso tudo baseado numa ciência que evoluiu sempre nessa conceituação da dicotomia entre saúde e doença, onde as direções vão de maneira diferente e às vezes até opostas. Porque é muito diferente receber um tratamento e saber cuidar da saúde, né? Isso pode se dar de uma maneira realmente reversa, contrária. E nós temos hoje, e principalmente no Brasil, como você sabe, e felizmente isso não acontece tanto em outros países, como na Europa, por exemplo, mas o número de estabelecimentos de drogas lícitas à venda é imensamente abrangente, né? Nós, no Brasil, não precisamos andar tanto para encontrar logo uma farmácia onde podemos encontrar, então, aqueles medicamentos. A cada 2 metros, eu passei uma temporada aí no Rio de Janeiro, eu fiquei espantada, como o que antes era loja, agora a cada 2 metros é uma farmácia. Como ela realmente se mantém, né? Porque normalmente você vê um estabelecimento num bairro, depois você tem que andar um pouco para ver. Existe uma certa concorrência. As farmácias não. Parece que todas elas são ali totalmente entreligadas, porque é uma ao lado da outra, quando não é uma ao lado em frente, né? É tudo muito prático. Não tem uma só atravessar ou só ir. Impressionante. Eu acho que o conceito drogaria nem entra na cabeça das pessoas. As pessoas só, quando falam em droga, elas só associam a droga ilícita, né? Aquela que realmente mata rápido, né? Como é o caso de drogas pesadas mesmo. Mas o termo drogaria já fala tudo, mas eu acho que a população não assimila isso. Ela não tem essa noção de que uma farmácia é um lugar que vende drogas. Sim. Porque realmente o discurso é de que é o local onde ela vai ter acesso, ajuda ao sofrimento, aquele pelo qual ela passa. Diminuído, Isso. E então, e isso vem sendo construído desde há bastante tempo. E em mudanças aquelas que vieram ocorrendo ao longo do tempo nesse processo de desenvolvimento, de industrialização, como se deu, por exemplo, ali ao nível dos anos 50, quando então as gorduras foram demonizadas e entendeu-se, portanto, que a causa dos problemas cardiovasculares eram as gorduras, como substituição, a gordura boa, portanto, né? Porque eles injetaram na gente aquela gordura completamente maléfica, que é a vegetal, né? Tiraram da nossa alimentação a gordura animal e enfiaram na gente a vegetal, que causa, na verdade, todos os problemas, né? Quem ensina os pacientes a fazer perguntas, doutor Maurílio? Quem fala a verdade para eles? Basicamente não existe, porque essa doutrina existe em toda a estrutura, como eu falei, tanto do ponto de vista da medicina, como eu citei, na condição que sou, e eu creio, eu posso falar porque sou médico, e senão da própria estrutura de saúde, que eu conheço relativamente bem, e mesmo da estrutura aquela do ponto de vista do conhecimento, ou seja, na própria educação, aquela recebida a nível escolar, os conceitos já vêm dessa forma embutida, para que do ponto de vista leigo, os estudantes, adolescentes, adultos jovens,
tenham esse entendimento e que vai se consolidando numa condição assim hegemônica, predominante, onde basicamente não há outra solução. E mais ainda, do que é oficialmente reconhecido como científico. Sim. Então, essa ciência baseada em evidências e que traz essa validação, a oficialidade e até mesmo a legalidade do ponto de vista da aplicação de recursos, é também direcionada a uma certa faixa de possibilidades que são justamente aquelas tanto reconhecidas, validadas e praticadas. Portanto, não se tem muito outras opções. E, interessantemente, se dá a nível de mundo. Eu tenho dificuldades consideráveis, por exemplo, em acompanhar pacientes em outras partes do mundo, particularmente em alguns países, por conta da restrição do acesso à medicação. Por exemplo, nos Estados Unidos, obter homeopatia é um sofrimento. E mesmo na Europa. Não é tão fácil assim. Felizmente, eu tenho algumas farmácias aí, chave, na Europa, que me permitem, então, que as pessoas tenham acesso, ainda que tendo de encomendar, às vezes, de outro país, mas pelo menos existe esse recurso que é a minha salvaguarda aí na Europa para pacientes que eu acompanho. Mas o curioso, doutor Maurílio, é que aqui na Suíça, né, principalmente, a gente tem a sorte de terem alguns tipos de medicamentos mesmo que são proibidos aqui. Que a pessoa está acostumada a tomar aí no Brasil, chega aqui na Suíça, não vende. Vai ter que comprar na Alemanha, porque a Suíça, de uma certa forma, não protegendo coisa nenhuma, nem defendendo nada. Cada país tem seu manto, né? Mas a gente tem ainda um certo tipo de proteção aqui na Suíça. Existem medicamentos que são explicitamente proibidos e que a Suíça realmente proíbe a venda. Aqui você não pode comprar. Sim. Como você falou anteriormente com relação à educação, doutor Maurílio, não só a educação comum, né, a base escolar da gente, nós não somos educados a entender o que é saúde, de fato, a gente também entende que a medicina mudou, né? As universidades de medicina mudaram, os próprios médicos, eles também são, de uma certa forma, doutrinados a acreditar que o que eles estão aprendendo é o verdadeiro. Sim. Em que momento você mudou? Assim, em que momento você despertou para essa realidade de que o juramento que você faz na hora da sua formatura é o que você deve levar para a sua vida? Interessantemente, eu me sinto bastante fiel a Hipócrates. Graças a Deus. Graças a Deus. Dentro dos princípios que ele trouxe e aqueles das frases que nós repetimos no juramento, felizmente eu me sinto bastante alinhado dentro da opção que tive como prática médica. Mas interessantemente, como você disse, que a medicina mudou, e as escolas mudaram bem pouco. E quando mudaram para acirrar e firmar ainda mais, proteger ainda mais essa estrutura, e que está longe, muito imbricada com a própria indústria farmacêutica hospitalar. Então nós temos aí essa superestrutura, que após o primeiro lugar ocupado pela indústria da guerra, a de segundo lugar. Então a indústria farmacêutica hospitalar ocupa o segundo lugar em termos de indústria no mundo inteiro. O Francisco acabou de fazer um comentário muito interessante aqui. Ele diz que quando se chega num estado que existe mais farmácia do que igreja, alguma coisa está errada nesse lugar. Então, realmente, há de fato uma competição bem grande entre as duas, podemos dizer. Né? Eu posso falar pelo Rio de Janeiro, a grande maioria se transformou em farmácia. Né? Isso, né? Bom, mas temos esses reflexos do que é a evolução de uma sociedade que adoece, infelizmente, e acaba manifestando-se de uma maneira a realmente chamar a uma reflexão
frente à própria estrutura e a distribuição, então, dos serviços públicos e do que é que as pessoas têm à disposição para lugares onde possam ir, enfim. Contudo, voltando ao que você havia comentado, quanto a essa mudança da escola médica, né, das universidades médicas, elas sim mudaram, mas como eu falei, adentrando-se nesse tipo de conceito de saúde. E justamente lá nos primeiros anos de faculdade é que eu me dei conta, me chamou muita atenção, que algumas das perguntas que as pessoas, aquelas naturalmente extremamente simples, porque eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, em Belo Horizonte, e, naturalmente, como em tantas outras faculdades, atende-se à população simples, à população pobre. Pessoas que, genuinamente, inocentemente, vão e levam os seus pensares, as suas queixas, os seus sofrimentos, e chamava a minha atenção, particularmente, muitas queixas, muitas observações que as pessoas levavam, e não tinham tanto como nós encaixarmos para onde elas iam. E chamávamos, não, isso é psicossomático. Isso é psicossomático. Não tanto nos servia para que nós diagnosticássemos, portanto, quais eram as patologias a serem tratadas. Tanto que eu fui fazer, então, uma cadeira eletiva da tal medicina psicossomática, porque eu queria saber melhor o que era isso, porque era a ponte que eu tive do ponto de vista de estudar um pouco mais, para onde eu pudesse levar e escoar essa condição em aberto, que muitas vezes eu percebia nos olhares das pessoas que estavam saindo, que o que era mais importante para ela não tinha sido ouvido, não tinha sido encaminhado, não se tinha uma perspectiva de que fosse tratar. E aí foi então que eu me abri para esse outro entendimento através da tal da medicina psicossomática, de ter uma percepção de saúde mais ampliada e que também naturalmente se dava com a minha percepção descontente com o que eu vinha recebendo, e é claro, de certa forma, diferentemente dos outros colegas que se sentiam muito bem sem nenhuma crítica, né? Mas se sentiam bem em tendo aquele tipo de ensinamento e se dando bem com eles, sentindo-se felizes, aprendendo a medicina. Não que eu não tivesse essa felicidade, eu sinto que eu percebo que estudei numa escola muito boa, eu tive uma boa base de formação do ponto de vista médico dentro do sistema como temos. Contudo, felizmente, eu vejo, e felizmente principalmente no aspecto pessoal, porque eu confesso, eu me sentiria não tanto feliz e talvez mesmo infeliz se tivesse de me submeter a esta estrutura da prática médica da forma aquela apenas como eu recebi. Felizmente, portas se abriram e encaminhei-me, portanto, para outras percepções de saúde mais vitalistas, tanto que fui, então, depois de estudar homeopatia, acupuntura, a medicina tradicional chinesa, que são essas ciências que entendem e presumem que há uma energia vital e que é esta, sim, aquela doadora do estado de vida no corpo humano, que, portanto, se correlaciona a vários outros aspectos, até mesmo de natureza cosmológica, como se há uma abordagem através da antroposofia, por exemplo, onde nós estendemos essa noção da vida com esse cosmos que temos, assim como também se dá na medicina chinesa, que entende que os elementos estão associados à nossa condição, tanto nos referindo a órgãos, vísceras e os canais de energia, e ao mesmo tempo com a natureza, com as estações, com o dia, com a noite, com o frio, o calor, a secura, a umidade, enfim, todos esses aspectos que interferem, e depois, na evolução das minhas diversas especializações e pós-graduações, do que tornou-se muito, muito importante e permitiu-me ter uma percepção de estar aprofundando do ponto de vista do conhecimento sobre o ser humano, que foi através da nova medicina, a chamada nova medicina germânica, que aí sim trouxe ainda mais essa abrangência e aprofundamento sobre o conhecimento do ser humano enquanto um ser que biologicamente é mamífero.
ou seja, essa nossa origem, e nada disso vi na faculdade, até hoje também inexiste esse tipo de ensinamento, senão tornamos-nos, infelizmente, em grande parte, como os laboratórios, inclusive, nos denominam prescritores. Nós hoje somos prescritores. Exatamente. E por que você acha que é tão difícil mudar esse modelo, doutor Maurílio? O que prende ainda tantos outros médicos a essa medicina tradicional? É somente o fator econômico? Ele é um deles, mas que também tornou-se uma situação bem paradoxa e controversa da própria condição aquela da formação médica, em termos de perceber essa como uma profissão que, do ponto de vista econômico, possa ser realmente interessante e bem-sucedida, né? Mas o que traz, e cada vez mais, essa superestrutura que se faz de forma restrita, contida nesse tipo de conceito, é a sua autodefesa. Ou seja, a estrutura essa de conexão com a indústria farmacêutica hospitalar e a ciência, que produz conhecimento para si própria, e aquela que se torna oficial, por sua vez, se liga às estruturas que são aquelas de legalidade governamentais, das políticas públicas e que se tornam, por vezes, como nós tivemos ali de 2020 a 2022, estendidas para o mundo como um todo, com regras a serem ditadas e transformadas em legais e estabelecendo-se para a população condições aquelas que extrapolaram, como nós sabemos, ao que era uma abordagem de saúde, para outras que eram determinantemente organizadas, até mesmo em termos de sociabilidade. Quando nós tivemos, então, o Fique em Casa e tantas outras medidas, aquelas proibitivas do ponto de vista de trânsito das pessoas, com toda uma a explicação que, em princípio, teria sua lógica, né, de por que estivesse sendo implementada, e depois até mesmo da obrigatoriedade do uso dos imunizantes, e que ditou também outra forma de estabelecer uma intervenção sobre a vida das pessoas, e o que eu vejo de uma forma muito importante, até mesmo sobre o conceito e a invasão da privacidade. E parte do princípio que a saúde é privativa à própria pessoa, à sua individualidade. Mas não, tornou-se então algo que não havia mais nenhuma restrição ou privacidade. As pessoas eram, então, e até de certa forma hoje, tornaram-se obrigadas a dar publicidade do seu estado de saúde, né, para que ela pudesse ser permitida entrar ou não em determinados lugares. E ter isso comprovado, enfim, transformou-se realmente numa condição a gente aquela. Sabe que de 2020 para cá, muitas pessoas também despertaram, né, para entender realmente que conceito de saúde é esse, né, doutor Maurílio? A partir do, como você está falando, você tem que provar que você é saudável. Não, você tem que provar que você tomou uma vacina que pode, de repente, bom, é um tema realmente muito polêmico. Sim, Mas são esses desdobramentos da estrutura restrita e fechada e que acaba levando a essas necessidades de imposições legais para se manter, né? Exato. E é esse ponto que nós chegamos. Que faz as pessoas, de repente, contestarem alguma coisa, né? Porque, como a gente falou no início, a droga, o termo drogaria, muitas pessoas nem realizam o que é isso, de entender que numa farmácia também se vende droga, né? Mesmo que ela seja ilícita, ela não deixa de ser uma droga. E de 2020 para cá, muitas pessoas começaram a despertar e a se questionar, né? Como teve aquela história do atentado de 2011, né? Do 11 de setembro. Do 11 de setembro, 2001. Que a gente não podia mais voar só com os 100 ml. Ninguém nunca se questionou sobre isso. Simplesmente obedece sem nem entender por que você está sendo cobrado de uma coisa que, no fundo, não faz nenhum sentido. E de 2020 para cá,
muitas pessoas começaram a despertar, inclusive a classe médica, né? Eu tenho entrevistado bastante médicos e a grande maioria vem sempre dessa fase, né? Começaram a enfrentar problemas, mesmo por pensarem diferentes, né? Que foi o que eu falei para você no início. A própria Universidade de Medicina mudou, começou a transformar o conceito de doença, e os próprios médicos acreditam que o que eles fazem é o correto. Mas, graças a Deus, existem alguns que se questionam com relação a isso e começam a mudar esse conceito. E aí, agora, a minha pergunta, doutor Maurílio, isso é uma coisa que tem que partir da classe de vocês, né? Por mais que a população se conscientize de que ela precisa questionar, a informação tem que ser levada pela classe médica. E o conceito de prevenção, a gente já sabe que ele é muito restrito, né? A gente trata da doença, a gente não ensina a preveni-la. Mas a classe médica está mudando. Alguns médicos, e assim, a coisinha do passarinho que vai com o biquinho lá tentar apagar o fogo, né? E todos eles zoam, todos os outros animais zoam o passarinho, e ele fala, eu estou fazendo a minha parte. Então, existem muitos médicos que continuam fazendo a sua parte, mas a gente vê sempre congressos, a gente vê feiras, a gente vê N eventos ligados a continuar avançando nessa medicina tradicional. Mas existem também congressos, eventos que tratem essa outra parte da conscientização de que a medicina também existe uma parte alternativa, doutor Maurílio? Sim, existe. E eu, particularmente, costumo estar em alguns desses encontros, congressos, tanto do ponto de vista presencial quanto mesmo online. O que eu vejo que contribuiu bastante para essa reflexão e esse pensamento expansivo e, ao mesmo tempo, reflexivo e até mesmo crítico em relação a essa estrutura de saúde, foi a própria internet. Eu, sinceramente, vejo que mais ainda do que o que nós tivemos em 2020 a 2022, foi, ao mesmo tempo, esse modo de que as pessoas se conectassem de alguma forma, virtualmente, e que abriu, então, para esse nível de discussão, de questionamento. E hoje, sem dúvida, é o canal principal de questionamento acerca de aspectos como esses, tanto esse se dá agora, que nós estamos falando, de onde estamos falando. Exato. Você e eu, e as diversas outras pessoas. Eu vi que tinha alguém do Cabo Verde. Cabo Verde, então, sim. Isso. Então, nós temos hoje essa oportunidade de trazer essa reflexão para que, então, nós tenhamos também bases, e que eu particularmente entendo serem de natureza científica, como eu citei aqui o caso da nova medicina, que é uma ciência empírica, mas irrefutável, do que eu tenho tido nesses um pouco mais de 16 anos, desde que comecei a tê-la como instrumento da minha prática médica, e que tem sido extremamente útil para a minha compreensão e para a compreensão também daquelas pessoas a quem eu assisto, tanto do ponto de vista individual, assim como também mais coletivamente, uma vez que eu tenho também, com uma certa frequência, trazido essas informações para o conhecimento do público em geral, através das lives e participação em momentos como de alguns podcasts, entrevistas. Então, em todas essas situações, eu aproveito para, de uma maneira, às vezes até provocativa, trazer essa reflexão por parte das pessoas, e necessária, porque até mesmo dentro da nossa própria categoria, aquele momento quando falávamos sobre essa questão da situação paradoxa, do ponto de vista do sonho do profissional médico de ter para sua vida, então, uma vida de sucesso e bem estabelecida. A população médica é, do ponto de vista de uma categoria, extremamente adoecida. Ela vive numa Vocês também são de vida vítima desse sistema, né? A classe médica é vítima do sistema. Sim, e vítimas no front, digamos, porque nós somos levados a esse tipo de pensamento, de sonho, e vemos-nos no mercado de trabalho altamente disputado,
com uma perspectiva de ter uma redução cada vez maior do ponto de vista do que era aquele pensamento de que o médico pudesse, então, formar-se, ter uma vida bem-sucedida, né, e alcançar os seus sonhos do ponto de vista econômico, financeiro, inclusive, mas isso cada vez se dá de forma, na minha opinião, mais distante, a não ser especificamente em algumas estruturas onde, por exemplo, já há na família os avós ou mesmo pais que eram médicos e têm uma estrutura que basicamente esse aluno vai herdar, Vai né, herdar, para né? seguir de uma O forma já herdeiro continua estruturada. sendo a melhor opção, né? Em todos os Então, sentidos. mas são exceções, senão nós temos, infelizmente, essa situação da população médica ser uma população também bastante adoecida, com alto índice de drogadição, com alto índice de suicídio, com alto índice de adoecimento e com sobrevida. Há algum tempo atrás, numa pesquisa feita entre 2000 e 2009, me parece, aqui no estado de São Paulo, a expectativa de vida do médico era de 59 anos. A da mulher médica de 57. Uau! E isso É, se dá a pressão que vocês vivem? justamente por conta desse paradoxo, né, de pensar que fosse viver um sonho, vivesse numa estrutura protocolizada. Mas né? isso também é uma escolha, não, doutor Maurílio? O médico ele tem a opção de escolher o que ele quer fazer, qual a linha que ele quer seguir, não tem? Sim, há escolhas na vida inteira, né, podemos dizer, É inclusive feita de depois quando escolhas, né? A vida Isso. inteira. E, contudo, depende muito do que também houve de percepção de algo mais que pudesse existir, né? Para que esse colega pudesse sentir-se, então, com uma saída, né? Diante da perspectiva de não ter saída. E a outra, eu vejo, é que essa estrutura vem dentro de uma estrutura que também é pessoal. Então, eu reconheço que esse direcionamento que eu tive para a minha prática médica deu-se em conjunção com a minha percepção enquanto pessoa, né? E que veio de várias maneiras sendo construída, até mesmo sem a minha percepção tão clara, né? E isso acontece da mesma forma com tantos outros, aqueles que vão, então, estudar medicina, que não tão claramente têm a percepção de quais são os seus conceitos, valores de vida, né? A que dá-se mais atenção. E eu vejo que, na maioria das vezes, essa percepção por parte da própria pessoa de identificar-se, de perceber-se como à vontade, interessado em estudar daquela forma, não se dá também dele se conectar e sentir-se, então, feliz numa perspectiva diferenciada, de poder, então, realmente ter o juramento sendo seguido mais à vontade, né? Desde Mas aí aquele. eu volto então para a minha outra pergunta, doutor Maurílio. Você falou que existem podcasts, né, esses eventos que vocês cuidam desse outro segmento da medicina, mas ainda está uma coisa restrita entre vocês, né, entre os próprios médicos que têm essa mesma linha de pensamento. Sim. E a minha pergunta era dentro da classe médica em geral, porque aí normalmente eu sou a paciente especialista, né? E hoje em dia, quando eu entrevisto muitas pessoas, até na área psicológica, existe cuidado também com a rede de apoio, né? Quem cuida de quem cuida do paciente, né? Sim, e aí entra essa mesma questão, quem cuida dos médicos? Porque agora eu me assustei, você falando que a idade máxima não chega nem a 60 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Esse foi o resultado da pesquisa feita no estado de São Paulo. Eu acredito, porque o médico vive uma pressão realmente enorme se ele não se cuida dele. E aí entra essa questão, quem cuida do médico? Porque muitas vezes, como a gente falou no início, o que ele acredita então, na grande maioria, que é o certo.
Sim, na grande maioria quem cuida é essa própria estrutura. Pois é, mas aí, vocês que já estão despertos para essa nova realidade, existe também esse cuidado em querer buscar mais e mais médicos que estão, vamos dizer assim, cegos ainda, que ainda não acordaram para essa outra realidade, em tentar resgatá-los desse sistema que também os adoece? Sim, então isso particularmente, no que diz respeito à minha postura, é parte da minha missão, que nesse momento está numa pausa, aquela de, então, chamar outros médicos para compartilhar de um conhecimento que, na minha opinião, dá margem a que a nossa própria prática possa se tornar uma prática com mais excelência, com mais qualidade, né? Além de ter essa perspectiva até de que possa se destacar, se diferenciar no mercado como um todo, mas não tem sido fácil. Pois a estrutura ela se dá de tal forma que, por exemplo, há muito o questionamento no sentido de o quanto é que isso pode se transformar em algo que seja realmente interessante e rentável, já que há muito essa visão que não é criticável, afinal é uma profissão como outra qualquer e que presume-se vá pela sua prática gerar uma condição que esses resultados daquilo que pensou, imaginou, sonhou ter, né? Contudo, isso se dá dentro dessa protocolização, dentro dessa robotização, ao mesmo tempo, num modo tal que, em relação, por exemplo, à nova medicina, que pressupõe a escuta, o tempo, a paciência, o interesse em realmente saber daquela pessoa, da vida dela, né? E ter também tempo esse dedicado para compartilhar esse pensamento, conhecimento, numa medicina como a que eu tenho no entendimento, aquela que eu pratico, que é a medicina do autoconhecimento, ou seja, eu procuro sempre ter uma jornada, uma trajetória de autoconhecimento com as pessoas, aquelas a quem eu acompanho, e isso toma tempo, né? E não se dispõe de muito tempo, e nem se tem interesse em dispor de tanto tempo, já que é tão mais fácil apenas pedir os exames, me traz os resultados, e eu levo, portanto, para uma base de análise de dados, em que, de certa forma, tem também a minha própria experiência clínica, mas principalmente, e hoje ainda mais, com a inteligência artificial e os ChatGPTs, né, que trazem, então, até mesmo o raciocínio do que pode ser aquilo que esteja acontecendo, e de uma forma que até nem tanto eu tenho de pensar, raciocinar. Enfim, nós, infelizmente, na minha opinião, temos esse direcionamento também para o ensino, para a prática médica, e que é aquela que nos deixa, como eu falei, naquela condição de prescritores. Olha, já está tudo meio que pronto. Você não precisa fazer muito. É só perceber aquelas informações, aquelas que interessam, porque as outras não interessam. Ou então encaminha para um colega, porque você vê aquela parte. E essa é a sua especialidade, senão você deve encaminhar, até mesmo porque todos podem, então, participar da saúde dessa pessoa, né? Uma parte, outra parte vai para um colega, outra parte para outro colega, outra parte para outro colega. Todos se beneficiam porque terão pacientes a serem atendidos, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro desse tipo de conhecimento médico compartimentalizado, departamentalizado, em que a pessoa, voltando àquela questão da dicotomia saúde-doença, vê-se realmente sem saber nada. E cada vez menos, né? E, por outro lado, sentindo-se vulnerável, fraco, mal sabendo que nós temos no nosso software e que está no hardware a possibilidade de cura, de autocura. Exato. E aí por já exemplo, entra a nossa parte da espiritualidade, já entra até aquela nessa extensão, né, de entendermos como seres espirituais, o que também é. Né? E na Então, sua visão, doutor Maurílio, o que precisa mudar? Tanta coisa. Sim. O interesse,
de, então, buscar outras maneiras. Isso tem se dado, sim, pela própria exaustão do sistema em si. Então, o que eu vejo que mais leva a que se tenha essa busca, essa amplitude, é o esgotamento das possibilidades dessa estrutura médica que não tem realmente dado conta de resolver os problemas e de ter um processo de medicalização progressivo na dependência tanto dessa estrutura do uso de medicamentos, assim como também de exames e tudo mais, que levam as pessoas a tanto permanecerem em estados de sofrimento, assim como a uma exaustão, um cansaço, um esgotamento. E dessa exaustão, então, abrem-se para a busca de outras possibilidades. Inclusive hoje, não apenas do ponto de vista médico, até menos do ponto de vista médico. Então, eu, sinceramente, como médico, vejo nós, digamos, como categoria, perdendo cada vez mais. Porque cada vez mais há uma busca das pessoas por outras soluções e que são oferecidas, e muitas vezes com qualidade até melhor do que a do médico, por outros profissionais, às vezes até sem nenhuma formação especificamente do ponto de vista de saúde, mas que por conhecimento, por interesse, por autodidatismo, ou às vezes até por formação, se tornaram bons terapeutas, né? E têm êxito em aplicar aquele conhecimento, porque essencialmente ele se dá numa base que é aquela que aproxima-se mais da própria natureza humana e que é isenta de até vícios da própria formação que nós temos, como por exemplo na doutrina médica, que acaba estreitando os nossos pensamentos, nos tornando críticos e descrentes de outras informações e conhecimentos que não sejam aquelas trazidas pela ciência, né? E que nos deixa, ao mesmo tempo, afastados e cada vez mais afastados de ter uma perspectiva aquela que pudéssemos ser realmente uma referência e com excelência em saúde. Então, há esse processo que me deixa realmente muito incomodado e até o que me move a tentar, então, salvar essa categoria médica em declínio, né, de valor, de conhecimento, de alcance mesmo, por conta dessa superestrutura que deixou-nos reféns dela mesma e que, então, ao mesmo tempo, abre-se, né, por outras vias, essas possibilidades se tornam necessidades das pessoas. Então, eu mesmo recebo com uma certa frequência pessoas, pacientes que realmente estão exauridas em termos de terem tentado diversos outros tipos de tratamento e não terem obtido solução, ou até mesmo um diagnóstico que pudesse fazer sentido. Tantas vezes eu vejo pessoas que carregam diagnósticos e que eu demonstro que, pela minha observação, eu não confirmo que a pessoa tem aquele diagnóstico. Sim. E sim, um processo de outro modo de caminhar em sua própria saúde, que são expressões daqueles mesmos sintomas, mas que não tanto caracterizam aquela determinada patologia, doença que a pessoa diz que porta, que tem, né? Então, o que eu entendo, sim, é que existe de uma forma hoje muito frequente, o que eu costumo denominar de uma desconexão, e é uma síndrome, porque manifesta-se de diversas maneiras, do que eu denomino como justamente essa síndrome da desconexão, e é cíclica. Então é uma síndrome cíclica de desconexão essencial, ou seja, da nossa essência. Nós nos desconectamos de nós mesmos e a partir daí ligamos-nos a esta estrutura que é superficial, que é de tratamento, na grande maioria das vezes, sintomático, ou se não combativo, para tratar de expressões que são da própria saúde. Então, no meu entendimento, não existe dicotomia, existe uma linha apenas. Nem
numa condição ainda mais extensa e criticável, nem existe doença. Existe a saúde. Na sua linha, num sobe e desce, num vai e vem, que é dessa manifestação a ser compreendida como uma linguagem e, através desse diálogo, ter, tanto por parte da compreensão do profissional, assim como também compartilhada essa com a pessoa, nessa prática de uma medicina do autoconhecimento, para que ela se torne detentora do conhecimento sobre si própria, né? E auxilie-se nesta perspectiva da capacidade de cura, e que orquestramos de uma maneira a compor com esses diversos elementos num sentido, porque sempre há um sentido. Esse é outro ponto que é também bastante obstrutivo em termos de que a doença é vista como algo sem sentido, caótico, um desgoverno, um erro. E não é. É, sim, uma linha cujo propósito é a vida. Eu acho que as pessoas vivem completamente no automático, né, doutor Maurílio? Como você fala que a gente se desconectou, porque as pessoas não vivem, elas funcionam. Elas entram naquele estado ali de automático e simplesmente vai. Inclusive os médicos, eles, como você está falando, não existe tempo para cuidar do paciente, existe tempo mínimo para prescrever alguma coisa, né? Para buscar os exames, para querer entender o que está acontecendo e justificar aquela dor ou aquele sintoma de alguma forma, mas tentar entender mesmo qual é a raiz desse problema. Como eu falei no início, a gente está na abertura dessa live, a gente está numa era de um avanço extraordinário na medicina, mas ao mesmo tempo a gente vê todos os dias as doenças só crescendo, doutor Maurílio, o número, não existe cura, só o tratamento para cada vez mais uma raiz diferente, um braço diferente da mesma doença. Não só a patológica, como a psicossomática também, os distúrbios mentais. O que está acontecendo no mundo? A conta não fecha, doutor Maurílio, a conta não fecha. Sim, é a exaustão do sistema, né? Tornou-se muito prático essa condição da robotização, pois essa condição de vivermos no automático, e realmente a grande maioria de nós, sem tanto percebermos, vivemos no piloto automático, mas que é resultado dessa doutrina societária, né, que desde o nosso nascimento, aliás, desde antes dele, porque a mamãe já recebe informações que vão nesta mesma direção, e tornou-se realmente muito fácil, prático para essa superestrutura conduzir tudo isso, e ao mesmo tempo para os indivíduos principalmente, e mesmo para as populações, terem uma perspectiva de que a vida possa ser de alguma forma diferente. Ela mesma, enquanto pessoa, possa ser uma outra pessoa do ponto de vista de ser ela mesma, e não apenas um produto que reproduz, então, comportamentos, paradigmas que ela nem sabe, nem mesmo são dela, né? Portanto, de fato, há um modo, e eu vejo-nos nesse momento, numa reflexão sobre esse tema, e que, na minha opinião, deve ser uma das ferramentas utilizadas, sem dúvida, uma das que eu utilizo com muita frequência, para nós termos uma perspectiva de alcançar um público para além daquele que nós temos, então, do ponto de vista da individualidade, ter a oportunidade de acompanhar, o que é maravilhoso, mas é apenas uma pessoa. Então, se nós temos a perspectiva, como se dá com você, Carmen, de abrir e com frequência, com constância, essa temática, essa reflexão, e buscar unir e emendar essas ilhas que aparentemente isoladamente estão indo numa mesma direção, para que nós tenhamos uma perspectiva, quem sabe, de formarmos pequenos continentes, né, e que possam ser mais representativos de um modelo, de um pensamento, e que nem é tanto aquele também de combater, de destruir, mas sim de aumentar a compreensão, de expandir, de conscientizar, de contribuir. É conscientizar, exatamente. Eu queria tanto poder, sabe, eu quando era criança, a minha mãe sempre falava,
para uma coisa entrar na cabeça da gente, né? Eu acho que toda mãe faz isso, né? Que é abrir a cabeça e colocar literalmente lá dentro o que a gente tem que aprender. Então, hoje eu entendo perfeitamente o que a minha mãe queria dizer nesse sentido, porque a minha vontade é exatamente essa, era tentar conseguir abrir a cabeça das pessoas que ainda pensam de um jeito diferente e tentar conscientizar que isso, na verdade, é um ciclo, né? Quando a gente entende que esse ciclo ele é vicioso, mas que ele pode funcionar de uma forma tão harmônica, ai, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. É tão grandioso quando a gente encontra pessoas que têm essa mesma linha de pensamento, né? E que estão aí lutando nessa mesma guerra de conscientização, doutor Maurílio. Eu fico muito feliz. O que você falou, a internet propicia essa fusão das pessoas que pensam da mesma forma e que querem esse mesmo objetivo, que é conscientizar e trazer de fato o conceito de saúde, né? Porque muita gente associa a saúde simplesmente ao estado físico, mas o estado mental e social, ele também faz parte da saúde, né? Ela é um pilar de 3 colunas, né? A gente precisa equilibrar essas 3 colunas para poder se dizer saudável, e a gente está muito longe disso acontecer. Eu agora fiquei completamente espantada com a sua declaração da idade média dos médicos, e o que na verdade faz todo sentido para mim eu fico cada vez mais animada e engajada em trazer essa informação, porque eu falo sempre em todas as lives, a informação, ela salva vidas, né? Ela tem o conhecimento, tem muito poder quando a gente entende o que pode acontecer no nosso corpo, juntando todos esses 3 pilares, né? Que é o corporal, o social e o mental, né? Sim. A nossa perspectiva aqui é agora muitas vezes provocativa, porque é importante que nós possamos sacudir, né, instigar, provocar, para ter uma reflexão e daí abrir-se possivelmente para uma perspectiva de conscientização. Pois senão, estando fechado, nós ficamos sem chances. Então, veicular a informação é o primeiro passo, e eu vejo ser tão importante porque sai de nós e até acalenta o nosso descontentamento, o nosso sofrimento, né, de perceber esses rumos sem que nada seja feito. Então, é muito importante que nós possamos, então, veicular e trazer assuntos de diversas maneiras, e muitas vezes eu vejo de maneira mesmo provocativa, para que, no primeiro momento, até as pessoas se sintam desrespeitadas, insultadas, né? E aí possam pensar... Não existe renascimento sem dor, né, doutor Maurílio? A borboleta é o maior exemplo disso, como ela sofre até nascer, aquela coisa mais linda do mundo. Então, eu acho que a gente precisa mesmo sacudir um pouquinho as pessoas, mesmo que tenha que doer. Porque eu tenho vários amigos que muitas vezes nem querem continuar o assunto, né? Porque acham, não, Carmen, você tá louca. Não, não é isso, o sistema não faz nada para... Pelo contrário, eles querem nosso bem. Então, a gente pensa, tá bom, não falo mais nada, mas assim, vai chegar um momento que você vai me dar razão um dia, né, doutor Maurílio? Então entra de novo aquela primeira pergunta lá, vamos tentar responder. Quem ganha quando a população adoece? A indústria. Quem perde a gente já sabe, né? Então, é o que eu queria, esse trabalho de conscientização é exatamente esse. Quem ganha quando a população adoece? Ninguém além da indústria. Nós tanto somos produtos como resultado, assim como produtos enquanto consumo. Exato. Então a indústria precisa. Agora voltou o eco. Não, isso é boicote. Então, pelo menos está ecoando. Espero ir para algum lugar onde se ouça também. Mas, enfim, eu vejo que, infelizmente, há essa situação bastante crítica do ponto de vista
do nosso momento, mas ao mesmo tempo muito, muito importante para que nós possamos nos posicionar, e eu me vejo nessa a forma de postura mesmo, de posicionamento, porque não cabe em mim apenas seguir na minha vida e reconhecer que é assim mesmo, assim caminha o mundo, e eu vejo que é bem, bem importante que nós nos posicionemos pelo humanismo, inclusive. Então, Exato. Principalmente. essa é uma outra questão muito importante que nós devemos, eu vejo, trazer com muita garra, na verdade, talvez até tendo mesmo essa postura de luta, né, de defesa, né, que é em relação ao transhumanismo, né, que nós estamos então já doando, dispondo do que nós ainda nem conhecemos, né, para terceirizar isso para outras inteligências cuidarem e assim tornar a nossa vida mais prática. Exato. E tantas outras vezes nós ouvimos que esse era o objetivo, né, de que essa determinada tecnologia, esse conhecimento, vinha para que as pessoas pudessem ter mais tempo para si mesmas, para o lazer, para a família, e que a vida então fosse se transformar em algo que fosse melhor do que aquela condição que tinha sido o avanço que a tecnologia proporcionou. E, de novo, nós temos isso agora, né? Ilusoriamente pensado que isso, de fato, vai acontecer com o nosso bem. essa Mas presença. É sempre assim. A questão é sempre essa. A indução, a informação é sempre assim. É para o seu bem. Foi a gordura boa trocada pela gordura ruim, né? O micro-ondas, porque esquenta tudo muito mais rápido, você tem mais tempo. Em compensação, você nunca tem tempo, porque o estresse vai só aumentando, né? Você sobra tempo para você fazer algumas coisas, mas você não faz. Você só aumenta a sua carga de trabalho e vai se estressando cada vez mais no que, na verdade, a indústria vai induzindo você a acreditar que é para o seu bem. E agora vem de novo a nova era da tecnologia, novamente induzindo a população a acreditar que é para o seu bem. Eu acho que vai chegar o momento que a gente vai despertar, ou a grande maioria vai despertar, e vai ser tarde demais. Então, é o que a gente não quer, né, doutor Maurício? A gente está aqui exatamente para tentar conscientizar as pessoas de que nem tudo que a gente escuta é para o nosso bem. Sim, eu permaneço numa postura otimista. Eu vejo que essa perspectiva que nós temos, que aparentemente às vezes apresenta-se como sem solução, o próprio movimento em si vai, na minha opinião, eclodir em posturas, em descobrimentos, em movimentos que nos redirecionem. E isso, infelizmente, possivelmente, vai se dar com sofrimento, como dizíamos agora há pouco. Exato. Mas que, de fato, é uma maneira aquela que verdadeiramente pode incitar a uma mudança que seja verdadeira, né? Houve uma pessoa que chamou atenção e que percebeu que estava havendo um eco, mas que, de novo, parou. Né? Então, agora está normal, sim. A Betânia que tinha falado. Temos espectadores de Moçambique também. A África está presente aqui na nossa live, doutor. Que bom, que bom. Doutor Maurílio, a nossa live está chegando ao fim. Como sempre, as nossas conversas são sempre tão maravilhosas. Eu falei no início que você foi muito requisitado, né? Eu recebia perguntas quando o doutor Maurílio vai voltar. E com certeza por causa da sua percepção humanista, né? A questão de cuidar do paciente como pessoa é o que você falou há pouquinho. A humanização, ela é muito importante. Quando eu escrevi, agora eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu escrevi o meu livro, o José Luiz Alqueires, que fez a crítica do livro, ele fala exatamente sobre isso. Ele é um humanista, né? E ele fala que o meu livro é um soco no estômago das pessoas que acham que nunca vão ter um problema, né?
Então, essa questão de entrar nessa área humana, ela vai ser daqui para frente cada vez mais necessária. Então, eu sou extremamente agradecida de ter... É sempre Deus, né? Deus é sempre maravilhoso e Ele sempre junta esses propósitos. Eu já ouvi isso várias vezes. Deus não junta pessoas, Ele junta propósitos. Então, os nossos propósitos são muito parecidos. E eu queria que você encerrasse essa live falando para as pessoas, se elas tivessem que começar hoje, que é a nossa função de conscientização, a cuidar melhor da saúde, qual é o primeiro passo, doutor Maurílio? É saber que nós moramos num corpo inteligente, que sabe o que quer, que sabe o que é melhor, e que tem já mecanismos para preservar a vida, que basta nós estabelecermos esse diálogo e sermos, na medida do possível, proativos. Sermos, como eu costumo dizer, como um excelente vendedor de uma loja, logo quando nós entramos e a pessoa se apresenta e diz: em que posso ser útil? Em que posso te ajudar? Então, essa é a postura que eu vejo nós devemos ter conosco próprios, pois nós habitamos num corpo inteligente que é pela vida, sempre tem o propósito de vida. Sim. É ouvir, Outro mas ponto, o nosso corpo fala, né? exatamente, né? Outro ponto é que, diante de todo e qualquer conflito, nós devemos minimizar e encurtar. Minimizar e encurtar. Maravilhoso. Tem sempre algo muito maior que cuida da gente. Eu tenho um ex-chefe que falava: o meu problema de saúde foi solucionado porque eu olhei para Deus e falei assim: ó, o meu problema não é maior do que você. Toma e cuida, né? E é mais ou menos nesse sentido. O que a gente não pode controlar, entrega para Ele, porque Ele cuida. Sim, e nos dota de mecanismos para que nós possamos nós mesmos passar também a sermos cuidadores. Exato, é a conexão, né? O nosso corpo, ele é inteligente, mas existe uma força que te dá essa inteligência e a gente precisa aprender a entendê-la, aprender a ouvi-la, né? Sim. Portanto, esta é uma oportunidade dentre tantas que tem havido, né, na sua caminhada. E que eu tenho a honra, né, de poder participar novamente, e por isso aproveito e agradeço, Carmen, pelo convite, e me coloco novamente à disposição para que nós possamos versar sobre outros temas, correlatos ou diferentes, enfim, você dá a guia aí para a gente se conduzir, mas eu vejo que é bem importante que nós nos posicionemos justamente por essa linha, né, de valorizarmos a humanidade que nós representamos e desenvolvermos-nos enquanto seres humanos, que somos assim imensamente capazes de tanto crescimento, de tanta imaginação, de tantas criações, né, que podem reverter para que a vida seja realmente mais plena, de melhor qualidade, mais contributiva e que abra-se, né, para a gente contribuir uns com os outros. Né? Exato, que aí a gente muda a pergunta, né? Finalidade. A gente não pergunta quem ganha quando a população adoece, a gente assume e afirma que só nós ganhamos quando assumimos a responsabilidade da saúde, da nossa própria saúde. Eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Sim, é verdade. E tem instrumentos também que caminham de uma maneira bem sólida quando se opta por essa direção. Exato. E elas estão aí, são praticadas, eu me vejo praticando, né, um caminho que vai nessa direção, né, de dar suporte a essa superestrutura que nós somos nós mesmos e com as nossas capacidades, e utilizando inclusive do que há de melhor do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico para vir a nosso serviço e não Maravilhoso. estarmos a serviço.
Doutor Maurílio, fala para as pessoas que vão assistir essa live, porque quem está aqui assistindo com a gente tem até a África aqui presente, mas essa live vai ficar gravada no meu feed e ela vai ser encaminhada para várias outras pessoas. Aonde que a gente encontra você? Como que as pessoas podem chegar até você? Aonde você está? E lógico, com a internet hoje a gente está em todo lugar, né? E isso é maravilhoso. Sou eu quem agradece a sua presença aqui mais uma vez. Eu fico imensamente feliz de poder contar com você mais uma vez e em várias outras oportunidades, com certeza eu chamarei mais uma vez para vir aqui e fico extremamente agradecida por essa live incrível. Deixa pra gente aí os seus contatos e aonde que a gente pode te encontrar. Bom, eu estou aqui em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Atendo também presencialmente em Paraty, no Rio de Janeiro, em Caraguatatuba, aqui mais ao sul. Quinzenalmente eu estou em São Paulo. E online eu estou mundialmente a qualquer momento que a agenda couber. E com muito prazer, né, tenho estado à disposição, principalmente porque tenho também esse outro prazer de que esses contatos se dão de forma espontânea, por interesse, quando as pessoas vêm, e isso abre já para um caminho muito bonito, né, de descobrirmos-nos e de poder contribuir com o pouco que sei para direcionar a vida na sua forma mais natural, pois tenho essa prática naturalista, mas que se utiliza, assim, das estruturas, aquelas, como eu falei, que estejam ao nosso alcance, embora a perspectiva mais genuína, mais importante, é aquela de quando caminhamos para dentro. Maravilhoso. Porque é dentro que nós temos, então, essa expressão do ser que somos, né, dessa expressão de amor, que é o nosso pano de fundo, e cabe-nos, então, ir tirando essas coberturas que foram deixando embaçado o nosso pano de fundo e descobrirmos, ao final, né, que tudo é amor, né, e só amor cura. Só o amor constrói. É verdade. Isso não é clichê, é a mais absoluta verdade. Amor Sim. por Deus e amor pelo próximo. Exatamente. Maravilhoso. Doutor Maurílio, eu super agradeço. Obrigada de coração. Obrigada a todo mundo que assistiu essa live, que ainda vai assistir. Espalhe essa mensagem para todo mundo, porque ela é necessária. Um grande beijo e até a próxima. Para vocês também, a todos, muito obrigado. Até uma outra oportunidade. Para mim será um imenso prazer, como foi hoje, outra vez, né? Hoje, pelo menos, não chorei, né? Olha só, estão ficando melhor, né? Ai, meu Deus. Não, olha, isso ficou marcado mesmo. Meu marido já falou quando... Ele, infelizmente, hoje não pôde assistir, mas ele vai assistir a gravação. Ele falou, quando que o doutor Maurílio vai voltar? E vários amigos ficaram encantados. Eu acho que essa é a sua marca, e isso é maravilhoso, essa humanidade. Muito obrigada. Okay. Um grande Obrigado, tchau, gente. Belíssima semana a todos. Obrigada.